Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças, falamos sobre DeFi, NFTs, DAOs, cripto e muito mais. Eu sou o Gav, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a ser mais Bankless. No episódio de hoje, convidamos o pessoal da Pods Finance, que é um protocolo de derivativos feitos por brasileiros para o mundo. Curi, e aí, o que você achou do episódio? Como que foi o episódio para você, cara? Cara, hoje a gente trouxe então a Babi e o Guilherme aqui para falar sobre a Pods Finance e eu achei muito massa, cara. Eu gosto muito de derivativos, eu gostava antes de eu entrar no mercado cripto, é algo que eu quero explorar mais dentro desse universo Web3, vamos dizer assim. E achei a estratégia bem interessante, uma estratégia bem diferente de tudo que eu já tinha ouvido ali, já envolvendo outros protocolos e tudo mais. Então, cara, achei bem interessante a gente entrevistar eles. Acho que agregou bastante aqui e também mostrando para os nossos ouvintes aqui uma nova possibilidade, um novo protocolo para eles conhecerem, estudarem e verem também se vale a pena colocar o dinheiro deles lá. Bem massa mesmo, cara. Gostei bastante. Exatamente, e só fazendo um recap que a estratégia deles envolve Ethereum staking, Staked Ether, e eles estão priorizando o risco quase zero, minimizando quase total o risco. E aí você consegue ainda ganhar dinheiro com além dos juros que você recebe com o seu Ethereum Staked, ainda você consegue ganhar mais usando o mercado de derivativos, opções. Então é um protocolo, um projeto muito interessante. A Babi explicou, assim, foi bem dinâmica na explicação. E é isso. A gente vai deixar os links aqui na descrição do protocolo. E a gente quer que vocês, né, entrem lá, utilizem, seguem a Pods, que é um projeto sensacional. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Valeu! Sejam muito bem-vindas, Babi e Guilherme. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. E aí, Guilherme? E aí, cara, tô muito bem. Melhor agora falando com vocês. Fazia tempo que eu tava acompanhando o trabalho de vocês e vamos lá, tô animado. Boa, boa. Curi, fala pra gente um pouquinho sobre a dinâmica do episódio, assim, o que que a gente vai tocar hoje, o que que a gente tá pretendendo conversar, o que que a gente vai conhecer de novo. Boa, perfeito. Fala aí, galera. Um prazer enorme estar aqui em mais um episódio com vocês. Hoje a gente trouxe aqui a Babi e o Guilherme para se apresentar, contar um pouco mais por que eles são em cripto, qual que é o background deles, o que eles faziam, talvez, antes de entrarem nessa tão famosa Web3 que a gente gosta aqui. E também para a gente apresentar para vocês um novo protocolo, a Pods Finance, um protocolo muito massa. Melhor ainda de tudo que a gente pode fazer entrevista em português. Então, assim, uma parte do time em português, então muito massa. E vai ser um protocolo bem legal para a gente conhecer com uma pegada totalmente diferente dos outros que a gente trouxe até hoje aqui no nosso podcast. Boa. Babi, vou começar então com você. Fala pra gente quem é a Babi, fala um pouquinho do seu background e por que você tá em cripto. Beleza. É, Olha, eu comecei a minha trajetória em finanças tradicionais. Eu comecei trabalhando para banco, fiz administração de empresas na GV em São Paulo, então eu fui trabalhar em banco de investimento, trabalhei no Barclays, trabalhei depois no Itaú, BBA. Eu tive bastante sorte, para falar a verdade, que eu trabalhei em várias áreas diferentes, né? Então, eu trabalhei desde o back-office até a área de vendas, a área de produtos de investimento, a área de trading, da tesouraria. Então, eu tive uma experiência bem ampla do mercado financeiro tradicional e observando, né, como o mercado funcionava, eu percebi que eu adorava produtos financeiros. Honestamente, eu acho que eles são muito importantes para a humanidade. E também percebi que eu achava que eles estavam criados numa tecnologia muito antiga, que muitas vezes causava algumas limitações e também bastante ineficientes, né? E aquilo me incomodava bastante. E então, percebendo isso, eu decidi me aventurar em tecnologia, porque eu também achava que tecnologia era a única forma de mudar drasticamente como o mercado financeiro funcionava e fazer ele ser muito mais eficiente. E aí, de novo, eu tive muita sorte, porque no meu primeiro dia fora do banco, em 2017, eu ouvi falar de cripto, blockchain, Bitcoin, e comecei a descer esse buraco do coelho aí. E como vocês todos sabem, não tem volta esse caminho, né? Enfim, então,
isso é minha vida antes de cripto. E, e então, quando eu comecei a entender como funcionava cripto, eu me envolvi num projeto paralelo, comecei a fazer como se fosse uma crypto exchange, que era para ser uma experiência super simples, tipo Uniswap, para o mercado brasileiro. Não funcionou isso, a gente parou de fazer esse projeto em 2018, em julho. E depois disso, eu me juntei a uma empresa que tinha captado um ICO em 2018 e que eles queriam fazer um escritório no Brasil. O nome dessa empresa era Mainframe. Hoje em dia eles fizeram um rebranding para Hi-Fi. E essa empresa naquela época estava fazendo developer tools para quem estava construindo protocolos em Ethereum. E, e eles queriam montar um time de desenvolvedores no Brasil, enfim, me contrataram como country manager para fazer isso, né? Então, eu fiz isso, encontrei o time que inclusive excelentes pessoas, duas delas que hoje em dia são meus sócios, o Rob e o Gui. E continuei trabalhando nessa empresa aqui do Brasil, do escritório do Brasil, né? E a gente teve muita sorte ali de novo, porque eles sempre foram bastante visionários, para falar a verdade, porque eles começaram a olhar para DeFi quando DeFi nem era uma terminologia. Então, eles colocaram a gente como o time responsável para pesquisar sobre os protocolos de DeFi que estavam saindo na época. E aquilo era tipo Uniswap, V1, Compound, V1, Aave, ainda era Lend naquela época. E a gente passou por todo esse processo junto com a Aave. Enfim, então a gente começou a estudar todos os protocolos de DeFi, desenvolver um protocolo de DeFi ali dentro para aquela empresa de crédito, né? Era um protocolo de Zero Coupon Bond, mais ou menos, um protocolo de crédito super interessante. E foi aí que eu me envolvi com DeFi, né? E pensei, bom, essa era a tecnologia que eu estava procurando quando eu saí do banco. Essa é a tecnologia que pode fazer um mercado financeiro muito mais eficiente do mercado financeiro que eu conheço, né, de TradFi. Então me apaixonei, não consigo ver minha vida sem DeFi hoje em dia, para falar a verdade. E depois que a gente, né, já estava super mergulhado em DeFi, estava acompanhando tudo e trabalhando ali, a gente ficou super interessado pelas próximas coisas que poderiam ser interessantes para o mercado. E naquele momento a nossa leitura era que o próximo passo seriam derivativos, né? Então já tinha lending, já tinha decentralized exchanges, já tinha stablecoins. Então para a gente o próximo seria derivativos e a gente começou a fazer projetos paralelos em derivativos. Então foi aí que a Pods começou a surgir, né? E agora eu vou deixar o Gui contar a história dele e depois a gente conta mais da Pods. Ô, Abi, só antes de deixar o Gui falar sobre a história dele, eu queria te perguntar uma coisa rápida, de curioso mesmo, assim. Qual que você acha, como é que é a diferença de uma rotina de alguém que trabalhava num banco, no mercado financeiro tradicional, e a rotina de alguém que trabalha em um Web3 hoje, num protocolo Web3, que talvez seja mais Web3 raiz, hein? Assim, queria que você consegue contar algumas diferenças pra gente? Nossa, muitas diferenças, muitas. Assim, acho que, né, claro que depende da área que você tá. Acho que a área que eu passei mais tempo no banco foi a área de trading. Então, na área de trading é super interessante. E as outras áreas também têm coisas parecidas, tá? Então, tipo back-office, sales. Mas o que acontece muito é, caracteristicamente na área de trading é os horários, as rotinas. Então, assim, todos os dias, às 11 da manhã, a gente recebia um e-mail falando da posição de risco da nossa mesa. Aí a gente tinha que rodar umas rotinas, enfim, e gerar alguns reports e mandar para tais pessoas até tal horário, sabe? Tinha várias coisas desse tipo. Então, uma coisa que eu aprendi a fazer lá e eu faço até hoje eu fazia todos os dias de manhã uma lista de coisas que eu tinha que fazer naquele dia. E, honestamente, a lista, como tinha várias rotinas, né? Tipo, rodar esse report de risco, rodar esse report de exposição, mandar esse report para não sei quem, falar com não sei quem. É, como essas rotinas eram bem parecidas, um dia contra o outro, às vezes quando você compara várias dessas folhas que eu tinha, era muito parecido, sabe? Parecia que eu fazia a mesma coisa todos os dias. Então, isso é uma coisa que eu prestava bastante atenção, que no mercado financeiro, pelo menos ali na área de trading, parecia um jogo onde todos os dias o mercado acordava diferente, né? Então, os números ali do mercado estão diferentes, a taxa de juros mudou, o índice não sei o que caiu ou subiu, mas
as regras do jogo são sempre as mesmas. Os produtos são UIs, os clientes são a maioria os mesmos, as coisas como ali elas funcionam são sempre as mesmas. E eu percebi que isso me deixava bem desmotivada. Eu não achava isso tão legal. Não me dava tanto frio na barriga, assim, né? Agora, em cripto, especialmente trabalhando no protocolo de DeFi, é o completo oposto disso, porque um protocolo de DeFi é literalmente a regra do jogo muda a todo momento, entendeu? Inclusive, você está escrevendo um novo jogo, então não tem isso de rotina, e é muito difícil criar uma rotina inclusive, né? Especialmente na minha posição, que é uma posição mais de business, enfim, que não é tanto de código, por exemplo. Acho que talvez o código seja até mais fácil de você criar uma rotina de, eu codo de manhã, tantas horas, à tarde, tantas horas. Comigo é mais, tipo, eu tenho que falar com tais pessoas, eu tenho que resolver tais coisas, e elas vão acontecendo conforme as coisas vão acontecendo, né? Então é completamente diferente e posso te garantir que o frio na barriga de estar num protocolo de DeFi é infinitamente maior. É claro que depende do que você está fazendo no banco também, né? Mas é muito diferente. E eu sou extremamente grata pelas escolhas que eu fiz no passado e por estar onde a gente está hoje. Ô, Guilherme, então se apresente então pra gente, falar um pouquinho do seu background e por que você tá em cripto. E também, se codar é mais fácil mesmo, igual a Babi falou. Bom, beleza, galera. Eu sou o Guilherme, eu sou programador de carreira, assim, já tenho mais de 15 anos aí trabalhando com programação, já trabalhei em empresas de crédito, bastante fintech, pagamentos, é, uma empresa assim de ticket de eventos também, achava muito interessante isso, já trabalhei com, com dados de mercado, né, de varejo, né, cara, eu comecei em cripto, assim, basicamente pelo Bitcoin, obviamente. Lá em 2014, eu estava estudando sobre algoritmos de criptografia, né? E aí eu estava, acho que já tinha, o pessoal já estava cogitando que o SHA-1 ia ser vencido, ele não era uma coisa muito mais segura para se colocar nos próximos projetos e aí eu comecei a ver lá a questão do SHA-256 e cair no Bitcoin, né? E eu ainda lembro até hoje, assim, ficar maravilhado com a questão. Eu comprei alguns bitcoins para testar essa coisa da transferência. E assim, cara, quando eu vi o negócio saindo de um lugar e indo pro outro, eu achei fantástico. E só que eu tinha esquecido, assim, sabe, desde 2014. E em 2019, eu conheci a Babi, né? Ela me contratou para essa empresa que ela falou, a Mainframe, né? Que depois virou Hi-Fi Finance. E, e assim, foi interessante porque eu conheci o Bitcoin, eu sabia que dava para programar coisas com Bitcoin, mas, mas assim, eu não conhecia o Ethereum ainda e não sabia que dava para que dá para você subir o seu código, né, para blockchain. E eu aprendi isso durante a mainframe e eu achei isso fantástico, assim, porque eu comecei a pensar nas possibilidades, né, do que dava para fazer sem ter aquela questão da intermediação, né, que assim basicamente as aplicações que usam Bitcoin, elas querendo ou não, se você usa essa aplicação, você tem que ter um intermediário, né, o que é uma coisa um pouco indesejada aí, né, que é resolvido por parte aí dos smart contracts. E, cara, para mim foi, foi fantástico, assim, desde lá eu tenho tentado participar bastante de hackathons e entender como é que a galera tá, como é que a galera tá usando, né, os smart contracts e assim, cara, eu vejo cada aplicação assim muito interessante e eu assim tô tentando entender bastante coisa ainda, né? No ramo de cripto acho que você nunca para de estudar, né? Isso é bem legal também. Concordo 100%. Cripto não para. O negócio igual a gente tava falando aqui, é trabalhar para Web3,
quando você vê, você tá fazendo call 11 horas da noite e no outro dia já tá fazendo outro projeto. E quando você entra nas DAOs e comunidades é pior ainda. Mas, ô, Babi, você que tem um background de mercado tradicional, você acha que esse, esse mundo de DeFi é um novo sistema financeiro que nós estamos criando? Óbvio que muitos produtos que existem no mercado de DeFi já existem no mercado tradicional, só que muitas pessoas não têm acesso. E muitos produtos de DeFi são novos também, as pessoas podem criar o que quiserem ali dentro. Você acha que esse sistema é, é grande, é suficiente para ser disruptivo ao sistema bancário tradicional? Você acha que a gente está construindo algo que realmente pode ser uma alternativa ao sistema financeiro tradicional? Bom, minha resposta geral para essa pergunta é sim. Eu acho que a gente está construindo uma infraestrutura de mercado financeiro, de produtos financeiros, que até hoje não era possível. Assim, nem se todos os bancos juntos sentassem e falassem, não, vamos fazer uma infraestrutura muito boa aqui para a gente ficar conectado, para poder fazer transações assim assado, não daria. Tipo, eles teriam limitações ali que simplesmente estrangulariam o projeto. Mas agora com DeFi, com a tecnologia que a gente tem de smart contracts, especialmente no Ethereum, é, dá para fazer. Agora, eu acho que a gente não está lá ainda. A gente, inclusive, está bem longe disso. Acho que, por enquanto, a gente ainda está descobrindo qual que é a fronteira e qual que é o state of the art, assim, para se dizer, qual que é qual que é a melhor forma de encontrar regulação, qual a melhor forma de encontrar segurança, soluções de segurança para o código, para os clientes, como que as pessoas vão interagir com esses contratos. Acho que isso tudo ainda está a ser descoberto. Mas DeFi com certeza tem potencial para criar um sistema financeiro muito mais antifrágil do que o sistema financeiro que a gente tinha anteriormente. Sim. O nome da nossa DAO, do nosso show é Bankless, que, né, significa sem banco. Você acha que isso pode ser uma realidade? Você acha que os bancos vão ter um papel importante no futuro, quando essa tecnologia estiver mais madura? Ou você acha que realmente a gente tem a possibilidade de eliminá-los de vez? Desculpa, tá? Eu sei que você trabalhava em Não, banco, mas só. imagina, essa é uma excelente pergunta. Assim, eu acho que hoje em dia a gente pode, né, concordar, e eu também teria milhões de argumentos para falar porque os bancos, hoje em dia, em algumas situações, são predatórios ou são ruins para algumas pessoas, algumas empresas ou algumas situações. Mas, por outro lado, a gente tem que também, como eu posso dizer, creditar ou dar os pontos aos bancos que eles merecem. Porque, assim, querendo ou não, eles possibilitam, oferecem para a gente ou para a humanidade ferramentas financeiras que honestamente, eu vejo finanças e produtos financeiros como tecnologia. Existe, e inclusive eu vejo o dinheiro como tecnologia. Então, existe o mundo antes do dinheiro, o mundo depois do dinheiro, existe o mundo antes de crédito, existe o mundo depois de crédito, derivativos. Então, assim, tudo isso, todas essas ferramentas, muitas delas foram veiculadas e foram trazidas ao mercado através de bancos. Então, assim, por causa deles, a gente conseguiu evoluir muito como humanidade. Então, por exemplo, hedge. Hedge é extremamente importante hoje em dia no mundo. Se a gente fala assim, não, beleza, agora os bancos vão parar de oferecer hedge para todas as empresas. Assim, acaba muita coisa. Assim, o mundo vai entrar em caos absoluto, te garanto. É, então, eu acho que os bancos têm o crédito que eles merecem e eles também têm, né, ali uma parcela de culpa em várias situações. E o que eu acho em relação ao banco versus DeFi, eu acho que hoje em dia as pessoas ainda confiam no banco para fazer a custódia do dinheiro delas. E é isso que elas estão fazendo, né? Então, eu confio no banco para cuidar do meu dinheiro ali. E não necessariamente isso vai mudar só porque agora com DeFi você pode fazer sua custódia em casa. Não necessariamente todas as pessoas da sociedade vão querer cuidar do seu dinheiro em casa. Pensa em países mais perigosos. O Brasil é um exemplo.
outros países também mais violentos também são exemplos. Você não vai querer fazer a custódia do seu dinheiro na sua casa. Talvez você queira outra pessoa fazendo a custódia do seu dinheiro. Pode ser que essa instituição seja um banco, pode ser uma DAO, pode ser outra coisa. A gente não sabe ainda como que isso vai se formar. Acho que é aí que a gente encontra muita oportunidade no mercado e o que eu acho muito interessante desse movimento que está acontecendo agora é que vai ter opção, né? Então você vai ter opção. Você tem a opção de fazer a custódia na sua casa, você tem a opção de fazer a custódia numa instituição, tipo um banco, ou tipo uma nova instituição que surgiu agora, ou com uma DAO que você confia, ou com alguma outra pessoa que você confia, não sei. Então, isso eu acho muito interessante que talvez a gente não tinha antes, né? Que é a opção, a opcionalidade. Eu posso fazer em casa ou eu posso dar a custódia para esses outros players todos. Eu não vejo ainda os bancos acabando por inteiro. Eu acho que esse movimento é um movimento que demoraria para acontecer, então eu acho que e alguns bancos estão sendo até rápidos para se atualizarem. Então tem vários bancos que estão começando a oferecer coisas em cripto. Eles estão olhando, pelo que eu escutei de colegas, todos eles estão olhando para cripto ativamente, apesar de publicamente não estarem falando disso, eles estão internamente olhando com muita seriedade para isso. Então, assim, acho que vai depender de quão rápido eles vão ser para se ajustar às novas mudanças no mercado e às maiores eficiências que DeFi pode trazer, e quanto outros players vão conseguir trazer e conquistar mercado que hoje em dia é dos bancos, entendeu? Então isso vai ser uma corrida comercial, na minha opinião. Boa, perfeito. Perfeito, Fabi. Realmente essa questão dos bancos a gente vai ver muito desenrolar aí para frente. A gente está vendo uma série de bancos tradicionais fechando parcerias, inclusive com blockchains grandes no ecossistema cripto. Então vai ser algo bem interessante de acompanhar nesses próximos anos. Agora, Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Uma pergunta que eu também tenho muita curiosidade no nível pessoal, né? Eu vou arriscar dizer aqui, cara, que você você está numa das melhores situações possíveis hoje no ecossistema cripto, cara. Porque hoje você está, talvez, uma das pessoas mais cobiçadas assim, em cripto, sendo um programador ali. E hoje a gente sabe que todo mundo precisa de gente que sabe programar. Aonde você olha, onde você procura de trabalho Web3, você acha pessoal necessitando assim, desesperadamente de programador, e principalmente programadores bons que sabem o que estão fazendo, né, cara? E eu queria ouvir de você, assim, como é essa experiência de poder trabalhar em qualquer lugar, trabalhar com empresas em qualquer lugar do mundo e trabalhar com algo que você já fazia, assim, entre aspas, já fazia antes. Então você já tem essa expertise de antes, agora você talvez tenha só transcrito isso para a Web3. É algo que realmente você já percebe que te impacta o seu trabalho, ou é algo que está sendo construído e talvez lá no futuro você olhe para trás e fala assim, cara, o tanto que Web3, cripto, abriu portas assim para as pessoas no quesito de trabalho, principalmente programadores, foi algo surreal. Queria ouvir um pouco de você também. Assim, eu acredito que hoje em dia, como programador, olhando o mercado, acho que se você não está trabalhando em uma startup que tem uma chance muito boa de virar um unicórnio, ou você não está trabalhando ou em cripto, ou também numa big tech, acho que você também está desperdiçando seu tempo, né? Porque são as empresas que estão pagando melhor e, assim, oferecendo as melhores condições de trabalho, com certeza. Só que eu gostaria de também incluir, acho que não esse novo paradigma do trabalho que a gente está vendo agora bastante em cripto, eu não diria que ele está limitado só a programadores. Eu acho que pessoas que não trabalham com código diretamente, né? Por exemplo, pessoas que conseguem pensar em marketing, ah, pensar em viralização, toda essa coisa da social media, até mesmo a relação, porque assim tem muitos a gente tem muitos protocolos que eles não percebem que a comunidade deles são clientes, né? Então eles esquecem de tratar as pessoas que usam o protocolo como clientes. E assim, isso poderia ser
esse falta de trato só poderia ter sido feito por programadores sem, sem carinho, né, por quem usa, né? Os caras só gostam do código e acaba não gostando de quem usa o seu código, né? Então, cara, pessoas que são de produto, né, que tem toda essa, esse conhecimento, também eu acho que ele também poderia ser incluído, né, nessas oportunidades que cripto tá escancarando agora, né? Eu concordo 100%. Inclusive, está surgindo novas profissões dentro do ecossistema, coisa que a gente não tinha antes. Por exemplo, Community Manager é algo que a gente está vendo acontecer. E uma vez a gente entrevistou o pessoal da Pull Together, acho que vocês devem conhecer esse protocolo, e ele diz que dentro da comunidade ali você faz sua própria profissão, no caso, assim, quando você entra, você pode tanto ser do marketing como, sei lá, produzir conteúdos, como também codar ao mesmo tempo, sabe? Então acaba que você acaba fazendo sua própria profissão dentro desse universo de cripto. E, cara, isso é fantástico, porque é um ambiente permissionless, onde você não precisa pedir permissão para trabalhar, isso é, na minha opinião, é algo surreal, é algo inovador mesmo. Mas eu queria trazer de volta o papo para Babi. Blockchains têm como característica a transparência, certo? E o sistema financeiro tradicional, ele não tem tanta transparência assim. E eu vou fazer duas perguntas para você. A primeira é: você acha que os bancos ou o sistema financeiro tradicional, até mesmo a bolsa de valores, está preparado? Você acha que eles vão adotar essa transparência que blockchain traz? Ou seja, até mesmo adotar blockchain como um back-end ali no sistema deles? E a segunda pergunta é mais direcionada a derivativos. Eu queria que você elaborasse para a gente o que é derivativos. Beleza. Tá bom, uma pergunta bem diferente da outra. Vou começar pela primeira, que é em relação a como transparência impacta o mercado tradicional hoje e como eles poderiam adotar a transparência de DeFi. Minha opinião é que hoje em dia a forma como o mercado tradicional funciona não é compatível com a transparência que a gente tem em DeFi. Alguns motivos. Por exemplo, a assimetria de informação no mercado tradicional é uma coisa muito importante. Então, assim, você imagina um hedge fund, né? O hedge fund ele reporta todas as posições dele para a CVM diariamente, mas essas posições só são públicas depois de 3 meses. E o investidor, o hedge desse hedge fund, provavelmente vai cuidar da estratégia dele às 7 chaves. Assim. Pode até comentar algumas das posições que ele tem, mas ele não vai contar exatamente no detalhe tudo que ele está fazendo para outras pessoas que estão fora do fundo. Porque essa é a expertise dele, né? Então, o que acontece? Imagina um fundo, um hedge fund, que tem uma posição gigantesca de BTC ou algum ativo no mercado tradicional. Suponha, não sei, ações da Apple. Beleza. Esse fundo, se ele quiser sair dessa posição, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com um broker, que é um cara que conhece várias outras pessoas do mercado, vai pedir para esse broker abrir um spread para ele na opção, na ação de Apple, né? Então, o que significa isso? Ele vai pedir para o broker, pedir para outros market makers falarem para ele qual que é o preço que esses market makers fariam para comprar ações da Apple e para vender ações da Apple. Isso é tipo abrir um spread. Beleza. Só que, por que seria positivo que nenhum desses outros market makers soubessem que esse fundo que está pedindo esse preço vai ter interesse em vender? Porque se esses caras souberem que a intenção de quem está perguntando é vender, tecnicamente eles poderiam piorar um pouco o preço para o lado da venda. Então, é por isso que, inclusive, se usa ou se faz esse tipo de pedido através de brokers, para você mascarar um pouco quem está pedindo. Porque, normalmente, se você está pedindo uma coisa, às vezes as pessoas sabem, tem um fundo que tem uma posição grande em Magazine Luiza, ou tem um fundo que tem uma posição grande em Apple. Se o cara está pedindo uma posição grande nas duas pontas, é provável que o cara queira vender. E também, dependendo do que está acontecendo no mercado, enfim, os caras podem estimar ou tentar piorar para um dos lados se eles souberem. Então, nesse caso, é positivo para o gestor do fundo
que exista essa assimetria de informação, que a posição do fundo dele não seja 100% transparente. Porque se for, ele vai ter uma execução daquela ordem pior. E isso também seria verdade se, pro outro lado, se o cara soubesse que ele está querendo comprar. Então, a assimetria de informação, nesse caso, é positiva. Por que eu tô falando nesse caso? Porque nesse caso, a gente está falando de market makers, que são pessoas, é um sistema que hoje em dia está montado dessa forma, eles estão tradando através de pessoas. Agora, se você está pensando num fundo de DeFi que tem uma posição ultra transparente em Uni e que ele vai comprar ou vender essa mais ou menos Uni contra uma pool do Uniswap, não importa o quanto a pool do Uniswap sabe que a posição dele era transparente ou não, porque o preço está lá de acordo com a liquidez que tem ali. O que poderia acontecer é alguém sabe que vai ter uma venda ou uma compra muito grande no Uniswap em determinada pool, vai lá e provém mais liquidez para aquela pool. Mas o que pode acontecer ali é ficar melhor para quem está executando a ordem, né? Porque vai ser uma pool mais líquida. Então ele vai ter menos price impact. Então, esse foi um exemplo bem longo para explicar como a transparência é um fator diferente substancialmente nos dois mercados. O mercado financeiro tradicional está montado de um jeito que a assimetria de informação é necessária, porque senão você vai ter uma execução pior. Agora, em cripto, em determinadas situações, que não necessariamente é o caso de derivativos, mas para mercado spot, sim, você tem um tipo de mercado onde a transparência não necessariamente vai ser pior para você. Porque você não vai negociar com alguém, não vai ter alguém olhando para o tamanho da sua posição e falando qual vai ser o preço disso. Então, a minha resposta para isso é, se alguém está pensando em simplesmente usar o DeFi como back-end de um banco, não vai funcionar hoje, do jeito que eles funcionam, entendeu? Porque você está tentando adaptar uma infraestrutura que foi feita com bases muito diferentes do que você usa hoje para funcionar. Então, por isso que eu acho que é super interessante observar como o DeFi vai crescer e se desenvolver, porque ele vai crescer e se desenvolver em cima de premissas que são completamente diferentes das premissas do mercado tradicional, que é, por exemplo, transparência, né? Então, eu estou super animada para ver aí como que o DeFi vai estar daqui a 10 anos. Imagina os produtos que a gente vai poder ter, a transparência que a gente vai... como positivo a transparência pode impactar produtos que a gente vai ter mais para frente. Como positivamente, né, isso pode impactar. Beleza, essa foi a primeira pergunta, né? Aí, a segunda pergunta era sobre derivativos. Então, acho que a sua pergunta foi, o que são derivativos? Derivativos são contratos financeiros entre duas contrapartes que estão combinando ali algum tipo de operação no futuro baseado no preço de algum ativo. Então, vamos supor uma opção de compra, a gente chama em inglês de call. Essa opção de compra dá ao comprador desse contrato o direito de comprar um ativo no futuro a determinado preço. Então, é ali um combinado assim, de uma opcionalidade. Esse é um dos tipos de derivativo. Mas existem vários tipos. Existem futuros, existem swaps, CDS, Credit Default Swaps, que também é super interessante. Enfim, e em DeFi a gente tem, né, uma infinidade de implementações de derivativos. Não necessariamente todas elas estão tendo o resultado que todos os times que estão fazendo isso gostariam de estar vendo. Acho que isso também tem muito a ver com a maturidade dos players do mercado em ferramentas financeiras altamente complexas, né? Porque temos que lembrar que derivativos são instrumentos financeiros de alta complexidade. Você precisa entender o vencimento, você precisa entender a volatilidade do ativo, você precisa entender o que esse contrato quer dizer, em que momento que ele explode, em que momento que você ganha dinheiro, em que momento você perde dinheiro, e isso não é uma coisa necessariamente trivial. Talvez seja por esse motivo que o mercado de derivativos em DeFi ficou para trás, né? Primeiro surgiu tudo quanto é tipo de coisa, e agora que a gente está vendo a maturidade dos protocolos de derivativos. E até eu queria já passar essa pergunta para o Guilherme, talvez, explicar para a gente o que é a Pods, então, já para a gente poder entrar nesse assunto do que é a Pods Finance.
Acho que a Bavi explica melhor. Pode fazer essa, Bavi. Babi, então explica pra gente o que é a Pods Finance. Explico. Hoje em dia, a Pods Finance é uma empresa que está fazendo produtos estruturados na blockchain do Ethereum. A gente tem hoje um produto que está focado em ETH, em retornos em ETH. Então, e a gente está procurando ali retornos consistentes com o mínimo risco possível. Então, o que a gente faz é basicamente ETH investido no Lido, que é um protocolo de Decentralized Staking, staking descentralizado. A gente usa parte do yield que vem do Lido para montar uma estrutura de derivativos que se chama Strangle. E essa estrutura de derivativos, o que ela está fazendo simplesmente é comprando calls e comprando puts. O que isso significa? Significa que toda vez que um ETH sobe muito de preço, a gente é exercido na call, ou seja, a gente ganha mais ETH por causa disso. E quando o ETH cai muito de preço, a gente é exercido na put, e aí a gente ganha mais ETH por causa disso. Então, em resumo, essa estratégia que a gente tem hoje, ela oferece o upside da volatilidade ao mínimo risco. Então, você nunca está colocando em risco o seu principal em ETH, você está sempre rendendo yield do Lido, e você está apostando que, se tiver volatilidade, você vai ganhar mais ETH com isso. Então, uma estratégia super conservadora. Esse é o primeiro das nossas vaults, essa é a primeira estratégia do nosso produto Vaults e do nosso produto de yield. A intenção é fazer uma estratégia que, para manejar essa estratégia, se você estivesse fazendo essa estratégia sozinho em casa, é meio desagradável, porque você precisa entender de opções, você precisa entender de vencimento, do strike, você precisa ficar olhando constantemente, renovando e tal. Então, isso pode não ser muito agradável de fazer, e é uma estratégia super tranquila de se ter na sua carteira como dentro do seu portfólio, né, em ETH. Então, a gente oferece isso a um clique. Então, a pessoa consegue depositar ETH ou STTH com um clique e já está exposto a essa estratégia que é super complexa de executar, mas de baixíssimo risco. Deixa eu fazer um recap só para ver se eu entendi. Então eu tenho meu Ether, eu preciso fazer o staking dele na Lido, certo? Aí eu vou receber um token derivativo de Staked Ether, e aí eu uso esse token para usar no vault da Pods Finance. Quando eu faço o staking lá no Vaults, eu tenho risco com o meu Staked Ether, ou você falou que só usa os juros que recebe, né? O interest Isso, que recebe. Então o meu isso, capital mesmo exatamente. não tô arriscando nada. É mesmo assim, eu tô apostando com o meu retorno ali no staking, é isso? Exatamente. 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 O staked ETH que você investiu vai continuar sendo o seu staked ETH. A gente não vai colocar isso a risco de mercado nenhum. Então, a única coisa que vai levar risco de mercado é uma parte do yield que a gente recebe do Lido semanalmente. E é isso que vai montar a estratégia de derivativos. Entendi. Aí eu até queria perguntar pro Guilherme agora. Guilherme, o que ela falou é uma estratégia bem difícil. Assim, na teoria é interessante. Inclusive, eu nunca vi isso em É lugar nenhum. trabalhosa, né? É, assim, como que você traduz o que ela diz assim em código, cara? Como que você raciocina tudo isso? Como que você coloca em ordem? Você gosta disso também? Ou, tipo, deve ser difícil, não é? Ah, sim. Então, basicamente, Ou seja, vocês tretam às vezes? não, não, eu acho que desenvolver esses tipos de produto é sempre um desafio, né? É, até porque a gente não vê isso com uma certa frequência por aí, né? Não é uma coisa que a gente está copiando, mas assim, cara, é aquela coisa da programação, né? Se dá para fazer manualmente, então por meios de código, muito provavelmente também dá para fazer. E, e a estrutura disso é basicamente ter um contrato, né? Que é um contrato onde você deposita o seu staked Ether. Você ganha também um token
que equivale, né, àquele seu depósito. Só que esse token, mais para frente, você vai conseguir tirar mais Staked Ether, né? Então, isso dá para acompanhar pela nossa aplicação. Você consegue acompanhar lá o quanto que está rendendo cada semana, né? As opções, elas são semanais. Mas, assim, eu acho que hoje em dia, o grande ganho, cara, que eu diria, é poupar esse seu tempo, né? Porque, assim, muitas pessoas, elas querem segurar, elas imaginam que, cara, a gente tá passando por um bear market, mas lá pra frente tudo vai dar certo, né? Eu quero continuar com meu Ether aqui. E assim, só segurar o Ether, ele é uma coisa interessante, mas assim, você está perdendo algumas oportunidades ali, né? Principalmente com essa volatilidade que o Ether tem. Então, assim, tecnicamente, para fazer isso, eu não diria que foi tão simples, mas assim, o ganho que depois que está feito, né, o ganho que você tem, se você só seguraria Ether, é muito grande, né? Esse token ele fica num contrato tipo de scroll e tem uma maturidade ou eu posso Exato. colocar e tirar a hora que eu quiser? Não, ele não tem maturidade. Você pode tirar ele a hora que você quiser. O que acontece como as opções elas são compradas semanalmente. Imagina assim, espera, o contrato ele vai segurar o seu token, ele vai ganhando yield todos os dias, né? Que acho que como o Lido funciona, todos os dias ele tem um rebase, né, que a gente chama. Que é onde seu saldo muda de valor, que ele está sinalizando que você está ganhando ali com Staked Ether. Então, ao longo de uma semana, vai juntando esse yield. Chega na sexta, ele trava a pool para comprar opções. E aí ele vira, né? De semana em semana ele vai virando. Só que você pode. Só que você não precisa meio que se preocupar. Quando que vai ser a próxima vez que vai comprar opções, né, para mim? A Vault ela já gerencia isso automaticamente e toda semana ela está comprando opções. Então é bem tranquilo nesse sentido. Boa, boa. E deixa eu perguntar para vocês, gente. Acredito que se vocês comprarem essas opções, vocês têm que ter feito algum tipo de integração com alguma outra plataforma até para fazer realmente a compra dessas opções. Isso é público? Vocês podem falar para a gente qual plataforma que é e como é que foi esse processo de integração também? Na verdade, isso a gente gostaria que tivesse mais automatizado. Essa parte é a única parte não automatizada do nosso código inteiro, que é literalmente a execução da compra das opções. Todo o resto, até chegar o dinheiro que a gente vai usar para comprar as opções, é automatizado, mas a compra específica não. Então, hoje em dia, a gente tem comprado as opções de uma forma off-chain, com market makers, de opções em cripto. E o motivo pelo qual a gente faz isso é porque a gente consegue a melhor execução. Então, hoje em dia, as plataformas de decentralized options, de opções em DeFi, não estão conseguindo muita atração e realmente o pricing, o preço delas é muito difícil. Então, a gente até tentou comprar algumas vezes de algumas, de uma, de um projeto de DeFi e o preço realmente estava muito não competitivo, o contrário de competitivo. Então, a gente optou por ter uma opção de vários projetos diferentes e de market makers e escolher o melhor preço para a gente poder fechar a melhor execução para os nossos clientes, né? Agora a gente está começando a testar um novo protocolo de DeFi que parece que vai ter um preço mais razoável. A gente começou a testar semana passada. E, por enquanto, o teste ainda é manual, até do lado deles, na verdade. O nome deles é Risk Finance, bem interessante o que eles estão fazendo. E, e vamos ver, vamos continuar testando para ver se a gente consegue passar essa parte de código para ser automática o quanto antes.
Boa, boa, legal. É realmente o que eu conhecia de opções assim em cripto são na SEX, né? Então eu achei interessante ver e é um mercado que realmente ainda tem muito a se desenvolver, né? E eu queria perguntar, eu entendi, acho que eu entendi a estratégia certa, então só para ter certeza, vocês ficam convexo dos dois lados, então nas duas extremidades, né? Tanto se cair muito e se subir muito, né? Mas e se não, se tipo o mercado que a gente está agora, né? O mercado, aquele mercado crab market, que não vai nem para cima nem para baixo, sobe só um pouquinho. E aí o que que acontece? Assim, e eu estou perguntando por quê? Para tentar deixar as pessoas mais seguras, porque a gente perde dinheiro quando não, quando o mercado fica desse jeito que está. O que que acontece assim? O que que vai acontecer com o capital que as pessoas alocarem dentro do protocolo? Excelente pergunta. É, assim, na verdade, você não vai perder nada do seu principal, e a única coisa que você vai. Você continua ganhando, inclusive, o yield do Lido. A única coisa que vai acontecer é que você vai ganhar um pouco menos do yield do Lido. Então, suponha, se 100% do yield do Lido é 4% ao ano ou 5% ao ano, você vai ganhar 2% ao ano, porque os outros dois a gente está usando para comprar as opções. Hoje em dia eu concordo com você, o mercado está super bem mais tranquilo, né, do que o normal para cripto, mas eventualmente quando acontece alguma coisa e tem um spike, as opções conseguem pegar. Babi, e você tem falado da Lido, e vocês têm em mente assim implementar outras estratégias, ou seja, usar outros protocolos, tipo a Rocket Pool, Scroll, que a gente está vendo chegando por aí, ou até mesmo outro token? A gente tem sim. É, já alguns community members, algumas pessoas que a gente conhece, já pediram para a gente algumas vezes para implementar uma estratégia com Rocket Pool, com RETH, é, e a gente tem interesse, tem possibilidade, podemos fazer. Só nesse momento que a gente está, a gente está numa fase mais de focado na segurança do código, então a gente está passando por dois audits e tal, então a gente está numa fase um pouco diferente de lançar várias voltas ao mesmo tempo. Ao invés disso, tentar focar o máximo em uma dessas voltas, estando tudo certo, estando tudo ok, sim, a gente pode com certeza expandir horizontalmente e fazer vários ativos diferentes, enfim, outros Legal. protocolos. Eu conheço um protocolo chamado Ribbon Finance, tem um outro que chama Opin. Não sei se vocês conhecem, provavelmente sim. Eles têm produtos parecidos ou similares. Você diria que essa estratégia que vocês formularam aí é o grande diferencial da Ribbon que vocês pretendem levar adiante, comparado com esses outros projetos? É, a nossa estratégia é bem diferente das estratégias que a gente estava vendo no mercado até hoje. Uma comparação com o Crab Strategy do Open, que eles estão usando o Squish ali, é exatamente o contrário. Inclusive, se você olha o payout do Crab, do Squish, e olha o nosso payout semanal, é literalmente o inverso. Então, a gente está oferecendo um produto diferente, né, do produto deles. A nossa intenção é realmente oferecer um produto que os nossos clientes vão se sentir confortáveis de usar e vão poder investir uma parcela do portfólio deles que eles estão tranquilos e não estão assim esperando um APY maluco. Ao contrário disso, a gente está oferecendo ali o que faz sentido do ponto de vista de finanças e produtos financeiros que a gente pode fazer, né? Então, assim, é um produto completamente não incentivado e a gente está usando produtos financeiros que estão à nossa disposição hoje em dia para esse tipo de mercado. Boa. Ô Guilherme, eu vou falar uma coisa aqui meio de uma pessoa que não sabe codar, tá? Mas eu fiquei sabendo que quando se trata de mercado de opções, principalmente em blockchain, requer um poder computacional gigante. E vocês falaram que vocês deployaram na rede do Ethereum. Como que você faz para otimizar esse poder computacional e se vocês pretendem deployar em outras blockchains que sejam mais baratas, assim, as taxas? Assim, eu diria que o que pesa bastante no uso de opções seria a precificação, né, porque a opção ela tem bastante dessa coisa
do preço do Black-Scholes, que é um cálculo matemático bem complicado. Ele é complexo de fazer na blockchain, basicamente porque ele exige muita. Ele exige que você calcule um preço reverso, né? E tente projetar isso para o futuro. E assim, geralmente os modelos de precificação eles não têm dado muito certo, porque tanto é que a gente vê mais as opções dando certo na, assim, em DeFi, mas por venda, né? Bastante assim, tem bastante volts de venda de opções. E não tem assim você não vê muito, por exemplo, AMMs para a venda de opções, para tradear opções, porque isso não, assim, a parte de precificar isso seria muito difícil, né? Você pagaria, sei lá, acho que $100 numa compra ou venda, então você teria que comprar em lotes muito altos, né? No nosso, desculpa, você tinha falado qual que era a segunda parte da pergunta? Acho que é porque eu imaginava que um protocolo de opções fosse bastante. É, é, como- requer muito poder computacional. E às vezes colocar isso na rede da Ethereum, na mainnet, fica muito caro, né, as taxas. Então, talvez se é interesse de vocês ir para outras blockchains que fossem mais baratas, tipo Layer 2, algo desse tipo. Ah, sim. Então, no nosso caso, como a gente só está fazendo compra de opções, né, se expondo a opções, e tem essa parte que não é automatizada ainda, então fica mais tranquilo de fazer essa compra, então não tem tanto esse preço, esse fator aí do preço do Ethereum, né? Na nossa operação em si. A gente viu que a Polygon tem um ambiente interessante, mas assim, como a gente disse anteriormente, né, a gente está focado em ver como é que é o uso das pessoas, se elas estão interessadas nesse tipo de vault e, e nesse tipo de produto estruturado em si. Mas, cara, sempre estamos de portas abertas, né? Tem alguns projetos bem interessantes em outras redes. A gente tem acompanhado bastante a Optimism e a Arbitrum. Tem alguns projetos lá de opções se desenvolvendo lá. E talvez fosse interessante para a gente se a gente pudesse eventualmente estar participando lá e usando a camada que tem por debaixo ali, né? Boa, legal. Eu quero fazer uma pergunta mais ou menos voltada para que o Guelph fez, mas eu quero ir talvez um pouco além. Eu queria entender de vocês assim, por que Lido, por que Synthetic If, por que Ethereum, assim, por que vocês fizeram essa combinação? Por que vocês não falaram, tipo, pô, a gente vai lançar na VAX, vai pegar o Traders Joe ali, vai pegar um token que é alocado dentro da DEX e vai usar esse token para fazer todo o protocolo, assim, toda a estratégia do protocolo. Por que, então, assim, Lido, Synthetic If e na rede Ethereum? Market Essa é size. uma ótima pergunta. Market size é uma resposta bem simples para essa resposta e faz muito sentido. Market size é verdade. Tem quase 6 bilhões de dólares alocados em STETH na Ethereum hoje em dia. Então, montar um protocolo de DeFi, né, uma estratégia de investimento em cima deste ativo faz bastante sentido, porque potencialmente o tamanho do mercado que você pode atingir é maior. Isso faz muito sentido. Um outro motivo que eu comentaria é que é mais de por que Ethereum, por que ETH como ativo, é que eu sinto que os maiores usuários de DeFi, enfim, que estão testando protocolos de DeFi desde o comecinho, são pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a comunidade do Ethereum e eles estiveram aqui há muito tempo e estão confortáveis já com protocolos de DeFi, já entendem como funciona. Então parece que o usuário final que a gente estava procurando
é um usuário que já está envolvido com a comunidade de Ethereum, já tem ETH, talvez já tenha inclusive STTH, e esteja aberto a protocolos de DeFi e esteja olhando para tudo isso. Enfim, acho que esse é o motivo de por que ETH, por que Ethereum. Legal. O time da Pods hoje é composto só por brasileiros? Ou vocês têm pessoas de outros lugares também? Olha, muito interessante essa pergunta, porque nesse ponto do momento que a gente está, sim. Apesar de ter algumas pessoas que são nômades dentro do time. Mas agora, coincidentemente, todas as pessoas que estão no nosso time são brasileiras. Mas a gente está entrevistando para algumas posições e as pessoas que a gente está entrevistando, eu acho que tem pouquíssimos candidatos brasileiros para essas posições. Legal. Bom, a gente viu até o momento que, assim, até o ano passado, todo protocolo de DeFi tinha que lançar um token. E hoje a gente sabe que nem todo protocolo precisava de um token. E aí eu queria perguntar para vocês, vocês enxergam a Pods tendo um token no futuro? Faz sentido para vocês isso? Qual a opinião de vocês sobre ter o próprio token? One token. One Essa é a token. pergunta. Assim, eu acho que tokens é uma ferramenta muito, muito poderosa. Pode ser muito bom para o protocolo, pode fazer muito sentido e pode não fazer sentido nenhum e pode atrapalhar muito as coisas. Então, eu acho que tem um momento melhor para fazer um token e não é momento de mercado, não é em relação a bear market, bull market. Acho que é em relação ao momento do produto, em relação à maturidade do produto e quão bem esse produto está sendo recebido pelos seus usuários ou não. Um token muito cedo num produto que não tenha muita validação ainda pode gerar uma confusão, uma coisa mais nebulosa. Pode ficar difícil de dizer se as pessoas estão usando esse produto porque elas gostam do produto ou porque elas gostam do token que elas estão ganhando com esse produto. Ou se elas gostam de fazer parte da comunidade desse produto. E no fundo, a gente é uma empresa aqui para fazer. Nosso objetivo é fazer um produto que funcione, que as pessoas gostem e que gere valor para essas pessoas. Então, para a gente sempre esteve muito claro que a gente gostaria de fazer esse token e ter acesso a isso no momento certo do produto. Então, a gente está numa fase de descobrimento, né? A gente acabou de criar um produto novo. Antes desse produto, a gente teve um produto anterior que era um produto super complexo. Foi assim, dá para fazer um podcast inteiro só sobre a nossa experiência lá. Mas nessa fase que a gente está, a gente ainda está descobrindo o produto, descobrindo os limites, até onde a gente consegue ir, qual é o lugar onde a gente consegue oferecer o maior valor para os nossos usuários. Então, vamos vendo, assim, o produto vai falar pra gente quando que vai ser a hora de lançar o token. Boa, legal, legal. E Guilherme, agora eu queria ouvir de você, cara. Assim, eu sei que cripto é um mundo que muda, tudo muda muito rápido, então o amanhã já está tarde, já tá atrasado. Mas se você conseguisse fazer um exercício de futurologia e pensasse aonde você queria ver a Pods daqui 2 anos, cara, onde seria, cara? Como seria assim? O que a Pods estaria fazendo? Estaria com vários produtos em várias redes, com um time global? Qual que seria a visão geral, assim, cara? Imagino que daqui a 2 anos eu gostaria de ver assim que as pessoas estivessem ganhando uma renda e nem soubessem que vem da Pods. Eu acho que esse seria um futuro muito legal de se viver. Eu É o imagino DeFi que Lego aí que você falou agora, hein? exato, exato. Vamos integrar protocolo na Pods. Vamos ganhar dinheiro sem saber que é da Pods. Isso aí. Então, como tem a gente, obviamente, o nosso produto hoje é em Staked ETH, mas nada impede da gente fazer essa mesma estratégia com outros tipos de token ou com outras estratégias também, né? E, e assim, eventualmente, eu imagino que as pessoas vão estar a própria wallet das pessoas, né? Ele pega o seu token depositado lá, percebe que você não está usando e já começa a gerar uma renda para você, sabe? Não,
sem, é, sem ter essa formalidade. Igual é no banco, por exemplo. O banco não rende CDI? Seria a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a gente ainda está longe no sentido de, talvez não da pods em si, mas das integrações, mas seria muito interessante ver esse nível de automatização. Boa. E você, Babi, como que você vê o roadmap assim da Pods daqui a alguns anos? Quando que a gente vai chegar nos primeiros 10 milhões aí de TVL no protocolo? Qual que é a sua expectativa? Nossa, se Deus quiser, a gente chega em 10 milhões de TVL esse ano ainda. É, vamos lá, força. É, eu espero né, que a gente continue crescendo, não só com essa estratégia, mas com outras estratégias. Eu espero que a gente consiga trazer para os nossos clientes alternativas de investimento super fáceis para eles poderem só adicionar, agregar o portfólio deles sem dor de cabeça nenhuma. Eu espero que a gente, né, crie relações de longo prazo com nossos clientes, que eles se sintam seguros usando as nossas soluções. E que, ultimately, né, a última coisa mais importante para mim é ter certeza de que a gente está oferecendo um produto que é 100 vezes melhor que o produto do mercado tradicional. O produto que a gente oferece hoje é um produto tokenizado, então ele pode levar esse produto para onde ele quiser, ele pode usar isso como colateral em qualquer lugar que ele quiser. E se Deus quiser, daqui a 5 anos a gente vai ter integração com todos os protocolos de DeFi possível, então ele vai poder fazer o que ele quiser com STI, FVV ou com qualquer outra das nossas estratégias. Ele pode enxergar transparentemente o que a gente está fazendo dentro dessa estratégia, então não vai ter nada de enrolação que normalmente tem em COI, que a gente vê muito no Brasil, que você não sabe direito o que tem lá dentro, você não entende nada, e no final das contas você colocou seu dinheiro, não vai conseguir tirar em 7 anos e tchau, não sabe o que aconteceu. Isso jamais vai acontecer com a gente. Nossa estratégia são estratégias que você consegue entrar e sair a qualquer momento. Claro, tem um risco de mercado aí, STIF e ETH, mas isso é um risco do ativo, né? Que as pessoas estão conscientes a respeito. Então, assim, o mais importante para mim é conseguir transformar isso, né? Produtos estruturados, estratégias em DeFi, mais mainstream, as pessoas e instituições consigam usar isso com segurança e confiança com a gente, e de fato demonstrar que elas são 100 vezes melhores que o mercado tradicional. E de fato, sim, de fato é. Eu acredito muito que o produto de vocês é extremamente inovador. Não conheço nada parecido no mundo tradicional, tampouco em DeFi. Então, estou torcendo para que dê certo. Gostaria de pedir para vocês passarem as redes sociais da Pods Finance, talvez até de vocês pessoais, como que as pessoas conseguem se conectar ou talvez até participar da comunidade, ajudar, contribuir de alguma forma. Legal. O nosso Twitter é Pods Finance, então é PODS Finance. E nosso site é pods.finance, bem simples de encontrar, e lá você vai encontrar o nosso Discord, e todas as nossas redes sociais. E se vocês tiverem qualquer sugestão, dúvida, se quiser usar o app, tiver com algum receio, alguma questão, fala com a gente, não tem problema nenhum, a gente está disponível no Discord e, e a gente adora falar com os nossos usuários. Então é isso, muito obrigada por terem convidado a gente para esse podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí, a gente espera que vocês voltem no futuro para nos dar update, talvez a gente faça aí uns spaces também, que é bem interessante. O pessoal lá de fora sempre nos acompanha também, e a gente gosta de levar projetos, principalmente de brasileiros, para o mundo. Então, será sempre um prazer tê-los aqui conosco. Que legal, obrigada. Boa. Pessoal, deixa eu perguntar só mais uma coisa. Eu lembro que vocês falaram que vocês estavam entrevistando pessoas. Hoje em dia, pô, vocês estão precisando de gente na comunidade de vocês estão com vagas abertas, o pessoal do Bankless pode chegar lá na comunidade e querer ajudar. Como é que é isso? Hoje em dia a gente tem 2 vagas de full-time abertas para entrar no nosso time mesmo e fazer o onboarding e ficar com a gente. Uma vaga é de front-end e a outra vaga é de growth.
Então, a gente está procurando 2 pessoas sêniores nesse mercado, né? Então, o front-end ele deve ter pelo menos uns 3 a 4 anos de experiência e já ter usado alguma coisa em cripto. E growth também, assim, especialmente se a pessoa tiver conhecimento em derivativos, em produtos financeiros, é mais interessante ainda. É isso, então, se alguém tiver interessado em ajudar a gente na comunidade, pode falar com a gente no Discord, vamos encontrar alguma coisa que a gente poderia fazer junto. Boa, todos os links aí vão estar na descrição, pessoal, só chegar aí embaixo. Queria agradecer imensamente a Babi e o Guilherme por separar um tempo na agenda corrida. Eu tenho certeza que a agenda corrida, a Web3 não para, então tenho certeza que muito massa de separar um tempo para trocar ideia com a gente aqui, para apresentar para a gente um pouco mais após. Queria agradecer imensamente a Babi e Guilherme. Se quiserem dar uns últimos comentários aí também, fiquem à vontade, pode divulgar a rede social própria também, se quiser, onde que a gente encontra vocês. E, já deixo de antemão um agradecimento em nome da nação Bankless toda por ter participado aqui com a gente. Alguém quer falar a rede social aí? Pessoal, é isso aí, galera. Obrigado. Obrigado aí por receber a gente. Sempre é muito legal conversar sobre cripto. E se quiser continuar conversando, o meu Twitter é ggviana. Pode mandar mensagem lá que eu sempre quero falar sobre cripto. Isso é muito viciante, né? É demais. Boa. E Beleza. você, Babi? Tem rede social própria? Eu tenho um Twitter também, o meu Twitter é 0xbabi, 0xbabi, o Twitter clássico aí do ETH Holder. Meu nome é meu NS também. Enfim, e é isso, gente. Para mim, falar sobre DeFi em português é quase um abraço. Eu adoro muito, é muito bom. E se vocês quiserem falar mais sobre DeFi também, podem ficar à vontade para me mandar DMs ali no Twitter. Eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Acho que DeFi realmente é o futuro do mercado financeiro. E eu sugiro que se você está interessado nisso, ou começa a trabalhar com isso, tem vários protocolos que estão tratando, não é só a gente. Então, realmente estudar muito esse mercado que começa a estudar não acaba, parece que o conteúdo é infinito, então tem mesmo muita coisa para aprender. E é isso, conta com a gente, se a gente puder ajudar de alguma forma, estamos por aqui. E vamos, é isso. Muito obrigada pelo convite. Um prazer Legal. estar aqui. Muito obrigado. Vamos fazer um disclaimer aqui final. Nada falado no episódio de hoje foi ou é alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Lembrando a todos que criptomoedas são consideradas ativos de risco. Ethereum, Staked Ether, enfim, são consideradas ativos de risco, então faça suas próprias pesquisas. Lembrando a todos também que estamos a caminho do desconhecido. Essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!